Bem-vindos ao Advogar Certo, um canal voltado ao estudo da ética na advocacia e à prática do processo disciplinar na OAB. Não deixe de se inscrever, curtir e deixar sua dúvida ou comentário. Com vocês agora, Gustavo Tuller. Olá, doutores e doutoras. Vamos tratar neste episódio sobre uma das características do processo disciplinar, que é o sigilo. O sigilo do processo disciplinar ele está previsto no artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994, e ele tem a seguinte redação: o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Muito bem. A primeira observação que precisamos fazer é que o sigilo ele possui um prazo determinado. Então, como diz esse dispositivo, o sigilo dura até o término do processo. Isso significa dizer que processos transitados em julgado, ou seja, já finalizados, não possuem mais o sigilo. O sigilo somente resguarda os processos em trâmite. A segunda observação é que o dispositivo ele tem duas partes. Ele diz que o processo disciplinar tramita em sigilo e depois ele vem e limita o acesso às suas informações a determinadas pessoas. Então, nós temos essas duas partes, sendo que a primeira diz que o processo é sigiloso e a segunda diz que o acesso às informações é restrito, correto? Então, veja que existe uma dupla proteção. O processo é sigiloso, eu não posso enviar cópias, né, desse processo para terceiros, mas também não posso divulgar suas informações. Então, o processo em si, como um todo, como um caderno processual, ele é sigiloso e as suas informações também são sigilosas. Então, eu nem posso divulgar o caderno processual em si e nem posso revelar o conteúdo desse caderno, ou seja, as informações. É interessante que a gente veja que existe essa dupla proteção. Muito bem, continuando, vamos para o conceito ali, a limitação, ou seja, a restrição do acesso. O acesso ele é limitado às partes, seus defensores e autoridade judiciária competente. Então já estamos vendo aí uma exclusão, né, de outras autoridades que não sejam judiciárias e que também não sejam competentes. Que outras autoridades podem ser essas? Vamos ver o exemplo de um delegado de polícia que encaminha um ofício para a OAB, né, solicitando ali o envio de cópias do processo disciplinar. Ele não é uma autoridade judiciária, né, ele é uma autoridade policial. O membro do Ministério Público também, se o faz, se encaminha um ofício para a OAB pedindo cópias, também deve ter esse pedido indeferido, porque ele não é autoridade judiciária, né? Ele é um membro do Ministério Público. Então isso é bastante interessante, a gente vê que não são todas as autoridades que possuem acesso ao processo disciplinar, mas somente a autoridade judiciária competente. Muito bem. Se a OAB, vamos fazer um pequeno parênteses aqui, né? O foco do nosso estudo é a violação, né, a ética, né, a prática de uma infração ética por advogado. Mas vamos fazer um parênteses aqui para o caso de que, por exemplo, a OAB viole o sigilo, né, previsto na própria lei de regência dela, né, na própria lei 8.906 de 1994, que regula a sua atividade e a atividade da advocacia. Se a OAB incorre, né, em violação ao sigilo do seu próprio processo disciplinar, nós vamos ter algum outro tipo, né, de consequência jurídica. Então, talvez a abertura de uma sindicância, né? O ato é um ato irregular, ele não vai ser um ato infracional, né? A OAB não vai, evidentemente, compor o polo passivo de uma representação disciplinar, né? Ela não é, digamos assim, legítima para responder nessa modalidade, mas, diante deste ato supostamente irregular, existem, né, consequências. Então, ela pode abrir uma sindicância para apurar, né, a responsabilidade por isso. Em casos mais graves aí, quem sabe responder uma ação, né, por danos morais, enfim, algo nesse sentido, essas seriam as consequências. Mas esse é apenas um parênteses. O objetivo aqui do nosso estudo é verificar a atividade do advogado, né? Como deve se comportar o advogado com a questão do sigilo das representações disciplinares. Muito bem. Como então, Gustavo, que o advogado ele viola esse sigilo? Então, as modalidades são, né, as mais variadas. Nós temos que o advogado pode desde divulgar essas informações para um colega, né, chegar, olha, deixa eu te contar aqui, fulano está respondendo uma representação disciplinar, né?
e vai lá e divulga fatos, né? Divulga a penalidade que recebeu, que está recebendo, que está sujeito a receber, né? Os valores de que eventualmente se apropriou, ou o prejuízo que causou ao cliente, ou a captação de clientela que realizou, né? Então está divulgando ali informações, como já falamos aqui, né? Pode ser essa quebra do sigilo, ela pode ser tanto com relação ao processo mesmo, né? Ao caderno processual, ou cópias desse caderno processual, mas também pode se dar em relação a informações, né? A pessoa pode divulgar o conteúdo. E essa divulgação pode acontecer das mais diversas maneiras, né? Então, a pessoa pode conversar com outra pessoa divulgando essas informações, pode divulgar essas informações em uma rede social, por exemplo, tem um desafeto, né, ali, enfim, está numa discussão, por exemplo, ou está fazendo um comentário, né, com teor mais ácido, vai ali e menciona a existência de processos disciplinares ou de um resultado ainda não transitado em julgado desse processo disciplinar, colocando o colega numa situação constrangedora, né? Então, são as mais diversas formas. Ou também ainda no próprio exercício da advocacia, né? Isso pode acontecer, né? A pessoa pode, por exemplo, o advogado, ao ingressar com uma demanda, né, judicial, em que exista ali algum tipo de vinculação com algum processo disciplinar e ele tem o interesse de fazer a juntada de cópias nesse processo, né, ou nessa petição, em algum outro processo judicial, por exemplo, e vai lá e faz a juntada desse conteúdo, dessas cópias do processo disciplinar. Também estará violando o sigilo, né, desde que não tenha solicitado ali o segredo de justiça, né. É possível, então, né, que o advogado junte sim essas cópias do processo disciplinar, se for interessante para a causa, né? Se tiver relevância, né? Ele pode fazer a juntada sim da cópia de um processo disciplinar, mas ele precisa solicitar, pedir para o juiz que aquele processo em que está sendo feita a juntada, ele passe a tramitar em segredo de justiça. É uma cautela que o advogado tem, né? Porque o que ele não pode fazer é juntar a cópia de um processo sigiloso em um processo que é público. Isso é violar sigilo, né? Em tese, ele juntar a cópia de um processo sigiloso em um processo também sigiloso, né, no qual ele está requerendo ali que passe a tramitar sob sigilo, isso, né, existe ali, digamos assim, uma coerência nesse pedido e, de certa forma, a preservar o sigilo também, né, porque você vai ter a questão do trâmite, né, sigiloso, né, com conteúdo sigiloso, então, a princípio, estaria tudo bem. Muito bem. E qual seria o resultado dessa violação, né? Como que o advogado ele responde por essa violação? Nós temos que a aplicação, digamos assim, a penalidade cabível, né? A sanção, melhor dizendo, sendo um pouco mais técnico, a sanção cabível é a de censura. Vamos ver mais à frente, em algum outro vídeo, nas modalidades de sanção, né, que são 4, né, o advogado ele pode ser sancionado com uma censura, né, com uma suspensão, com uma exclusão ou com multa. E no caso da censura, existe a possibilidade da conversão dessa censura em advertência, desde que ele reúna condições ali pré-determinadas, né, condições que de fato sejam atenuantes à sua conduta, né? Que ele seja primário, por exemplo. Então, são possibilidades, né? Mas isso é mais no campo da dosimetria. Em regra, a sanção aplicável para quem viola o sigilo, né, do processo disciplinar, né, sendo advogado, a sanção disciplinar é a de censura, né? No caso de civil que viola, né, o processo disciplinar, uma parte, né, ele está mais sujeito, né, a indenização cível, foge um pouco aqui do objeto do nosso estudo, né? Assim como também foge, né, do objeto do nosso estudo, mais a título de curiosidade que tratamos, quando essa violação ocorre também por parte da própria OAB, certo? Com isso, nós tratamos os pontos mais relevantes a respeito do sigilo no processo disciplinar. Se eventualmente você possui um complemento ou uma dúvida, utilize o campo comentários, ok? Até o próximo vídeo.